Fala galera! Imagine um filme que é uma mistura de Canibal Holocausto com Indiana Jones. Imaginou? Apague essa imagem da sua memória. Não gaste seus neurônios, porque The Devil Hunter não chega aos pés, ou melhor, ao chulé dos dois filmes citados. No entanto, mesmo com toda a sua tosquice, a obra foi proibida e confiscada das locadoras do Reino Unido. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonasties Revival. The Devil Hunter, ou El Canibal, ou Manhunter, ou Sequestro, como ficou conhecido aqui no Brasil, é uma coprodução franco-germânica e espanhola, comandada pelo inigualável, na falta de um adjetivo melhor, Jesus Franco, cineasta espanhol que produziu, escreveu e dirigiu muita porcaria ao longo dos seus 60 anos de carreira. E entenda por porcaria, filmes divertidíssimos que fizeram a alegria de várias gerações. Quando o Canibal Holocausto estreou no início de 1980, provocando todo aquele retetê, aumentando o interesse pela obra, e não só isso, como também o interesse pelos filmes de canibais, Franco correu para surfar a onda, rodando simultaneamente El Canibal e Mondo Cannibale, outra tosquice do mesmo naipe, com praticamente o mesmo elenco. Por que gravar um filme quando você pode fazer dois, não é mesmo? Então, a trama de The Devil Hunter se passa em algum lugar da América do Sul. O país exato nunca é citado. No início, quando a protagonista passeia por uma orla, eu cheguei a pensar que poderia ser o Brasil, porque as paisagens lembram muito Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas não, eles rodaram em Benidorm, que é uma cidade turística localizada na costa leste da Espanha. Essa loira que você viu aí é uma atriz estrangeira famosa, a Laura Croft, que veio até o terceiro mundo para divulgar o seu mais recente filme. Acontece que ela acaba sendo sequestrada por um grupo de mercenários que usa um spray super poderoso do sono e é levada para uma ilha mais ou menos deserta. No paradisíaco lugar, vive uma tribo indígena que faz sacrifícios humanos em prol de um deus canibal. Esse tal deus, esse suposto deus, é um cara enorme, extremamente forte, tanto que ele anda assim, ó, com a asa aberta. Possui olhos esbugalhados de ping-pong, com aquelas bolinhas de ping-pong, eu não consigo pensar numa descrição melhor, e se alimenta das vítimas oferecidas pela tribo. As cenas de antropofagia são ridículas. Ao contrário de outras obras similares que eram realizadas naquela época e caprichavam no gore, aqui tudo é muito precário e mal feito. O máximo que vimos é esse sujeito mastigando de boca aberta um chiclete de tinta guache para simular o sangue. 40 anos atrás, quando a qualidade da imagem estava longe de ser o que é hoje e as plateias eram mais ingênuas, o efeito, mesmo tosco, deve ter causado repulsa. Os sequestradores não sabem que uma tribo indígena vive na ilha. Quando um Indiana Jones dos pobres, um homem chamado Peter Weston, vem para pagar o resgate e salvar a moça, as coisas não saem exatamente como planejado, nem por um lado e nem pelo outro. E a coitada da atriz acaba caindo nas garras do deus canibal, que promove o massacre tanto do lado dos bandidos quanto dos mocinhos. Resta ao herói enfrentar de uma vez por todas a criatura de olhos esbugalhados. Mas antes será preciso escalar uma perigosa montanha, coisa que o Peter Weston faz usando as técnicas do Adam West, o Batman do seriado dos anos 60. O trecho foi gravado com o ator deitado. Depois eles colocaram a câmera de volta na posição. Visto o seu nível de podreira e o humor involuntário presente em vários trechos,
The Devil Hunter poderia muito bem estar no quadro dos piores filmes de todos os tempos. Mesmo inferior no quesito gore em comparação com outras produções oitentistas sobre canibais que foram parar na lista dos videonestes, The Devil Hunter acabou entrando na mira das autoridades britânicas por conta do seu elevado grau de putaria. São várias cenas de sexo e nudez gratuita, com direito a zooms ginecológicos. A câmera vem assim, ó, e vai fechando nos peitos, bundas e chanas das atrizes. Quem já viu outras obras do Jess Franco, do Jesus Franco, sabe que ele ficou famoso justamente por isso, por incorporar, por atrelar fortes elementos do sexploitation em tudo quanto é filme que realizou. O cara era um tarado de carteirinha. Ele faleceu em 2013. Depois de ter sido recolhido das videolocadoras do Reino Unido em 1985, El Canibal só foi relançado naquele país em 2019. E eu sinceramente não acredito que ele estivesse banido por todo esse tempo. Acho que foi mais uma questão de aparecer uma distribuidora interessada em lançar o longa-metragem em home video. Apesar dos pesares, vale uma conferida a título de curiosidade, se você for um fã hardcore do Jesus Franco ou se estiver maratonando os videonestes. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, não faz a menor ideia do porquê desta nomenclatura, nestes, recomendo que você assista ao programa 0, isso mesmo, 0 desta playlist. O link vai aparecer aí na tela. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!